Voltamos para mais uma atividade. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com equação do primeiro grau. Então, olha só. Um carro de passeio popular geralmente viaja cerca de 8 quilômetros com 1 litro de etanol. Considere D a distância percorrida em quilômetros e Q a quantidade de combustível em litros. Escreva uma expressão algébrica que relaciona a distância percorrida e a quantidade de combustível consumida por um carro popular. Então, quando a gente fala de montar uma expressão, esse é um conteúdo que a gente viu lá no primeiro bimestre. Então, nós vamos trabalhar com razão. Então, ou seja, 8 quilômetros para 1 litro, certo? É a mesma coisa, então, que a gente vai utilizar as letras, as variáveis. D para distância e Q para quantidade, certo? Multiplicando o cruzado, então, ou seja, multiplicando cruzado aqui, ó, eu tenho 1 vezes D e 8 vezes Q. Então, nós temos aqui a nossa expressão, nesse caso aqui, ó, escrever uma expressão algébrica que relaciona a distância, 1 vezes D é D, igual a 8 vezes Q, certo? Então, nós temos aqui que a distância percorrida é igual a 8 vezes a quantidade de combustível consumida. Então, essa é a nossa expressão, certo? E aí, olha só, já aproveitando, na atividade seguinte, ele fala a seguinte situação. Um carro de passeio popular geralmente viaja cerca de 8 quilômetros com 1 litro de etanol. Considere D a distância percorrida em quilômetros e Q a quantidade de combustível em litros. É a mesma situação da 19. Só que agora ele quer saber o seguinte: o consumo de etanol do automóvel citado no texto em uma viagem de 480 quilômetros será de quantos? Então agora ele já quer saber qual foi o consumo para uma distância de 480 quilômetros. Se nós temos que a distância é igual a 8 vezes a quantidade, então nós temos que 480 é igual a 8 vezes a quantidade. Operação inversa, está multiplicando, divide. Então nós temos que a quantidade é igual a 480 dividido por 8. Então automaticamente a quantidade é igual a 60 litros de etanol consumidos nessa atividade, certo? Então perceba que a gente descobre primeiro a equação para a gente poder utilizar ela posteriormente para descobrir uma das variáveis, certo? A partir do momento que eu sei uma das variáveis, a outra se torna uma incógnita e a partir daí eu consigo descobrir qual é o resultado. Lembrem-se que variável quando a gente tem duas letras diferentes e elas podem variar entre si, certo? Eu dependo, uma depende da outra. Já a incógnita, eu tenho normalmente numa equação uma única letra e eu encontro uma única solução para essa, ou seja, uma solução definida para essa expressão, certo? Muito obrigado, a gente volta para mais vídeos com outras atividades a serem desenvolvidas. Muito obrigado e até a próxima.